Bebemos cerveja em vez de sangria, num xadrez da associação. Escondia a atenção que me viu. Eu tenho a cidade onde cresci, que é a minha cidade intemporal e até com a qual tenho uma relação nostálgica que transcende um bocado a noção da localidade onde uma pessoa está e quer estar. Mas depois a Coimbra assemelha-se muito à minha segunda cidade, onde quer que esteja, não só por essa relação histórica e familiar que sempre tive com ela, mas também porque quando venho a Coimbra sinto-me sempre em casa. Não sei se é pretensão da minha parte achar que sou mais bem recebido e sou mais bem querido do que na realidade sou, mas sinto-me sempre muito bem, muito em casa quando regresso. Coimbra sempre teve, sobretudo, capital do rockabilly. Quase todos os rockabillys que eu conheci na vida ou eram de Coimbra ou tinham passado por cá. Mas também do rock sempre houve muitas coisas, muitos projetos de Coimbra a aparecer e sempre coisas um bocado mais alternativas do que aquele binómio de Lisboa-Porto, das bandas pop-rock que apareciam em Lisboa ou no Porto. Coimbra sempre foi o bastião de coisas do rock e do punk rock, sei lá, eu lembro de ser miúdo e ficar completamente fascinado com os Stereo Boys, por exemplo, era maluco e se não havia ninguém com essa pujança artística e musical nas cidades maiores do país. É uma profissão que me dá muito gozo poder viver da música, porque a música dá muito prazer enquanto pessoa que ouve. Só que a relação com a palavra não tem provavelmente a ver com prazer, tem mais a ver com um respeito que transcende o prazer. Então, apesar da música ser uma coisa que puxa por mim e que me espicaça na altura certa e que me dá sempre muita vontade de fazer, de criar e de ouvir, com a palavra tenho uma relação diferente de muito respeito, de reverência, eu diria mesmo de reverência. E então quando estou a escrever, faço a música sempre de uma forma muito despreocupada, a parte melódica, sempre lá está, com essa melodia no coração, uma coisa quase encantatória, mas quando chega à parte de escrever as palavras, eu tenho quase que me pôr em sentido, porque a palavra é uma coisa que transcende tudo. Não tenho a pretensão de escrever coisas por aí além, mas o estado de espírito quando estou a escrevê-las, esse é importante e é pesado. Não é que seja denso, mas é pesado. Eu próprio quero concentrar-me, quero fixar-me, quero mentalizar-me que estou a lidar com palavras que são uma coisa que são maiores do que eu, são maiores que a minha nacionalidade, são maiores que os disparates que eu posso andar a fazer. Para uma pessoa da classe média como eu, que nunca teve assim, grandes agruras na vida, às vezes tenho que as simular e vou buscar essas agruras que me inspiram, ou até os desgostos amorosos que não tenho há muitos anos, porque sou casado há muito tempo e tenho uma relação muito estável, e às vezes é preciso esses desequilíbrios poéticos para te fazerem escrever, e como eu não tenho, vou buscá-lo algumas coisas, não necessariamente musicais. Obviamente que há artistas que me influenciam muito, tanto portugueses como estrangeiros. São sempre, lá está, heróis que me apetece sempre ouvir a qualquer altura, e depois também muita malta do rock e do punk. Apetece-me sempre ouvi-los, mas quando estou a fazer canções não estou propriamente a pensar simular qualquer coisa semelhante àquilo que eles já fizeram, e nesse sentido é que eu digo que as minhas maiores influências musicais provavelmente não passam pela música, serão coisas mais fáceis de ceifar do cotidiano e de lá está, de simular, de ir buscar a coisas que não têm propriamente a ver com músicas, mas que eu consigo sintetizar musicalmente. Eu passei por isso na adolescência e acho que é uma tendência muito típica também dos supostos ouvintes de música hoje, que é também gostarem das coisas só por não serem de uma determinada maneira. O que é que quero dizer com isto? Os gostos muitas vezes desenvolverem-se no sentido não de apreciarem uma coisa,
mas por desapreço por aquilo que essa coisa não é, ou seja, o gosto define-se pelo contrário e não pela valorização daquilo que está a surgir. Mas por outro lado eu acho que cada vez mais está a haver uma abrangência de gostos e hoje em dia possibilitar-se, por exemplo, sei lá, a música que eu fazia há 10 anos atrás e que ainda hoje volto a fazer, de gravar coisas em casa e de explorar o lo-fi. Eu sei que não há um público generalizado para isso, não há e nunca vai haver, nunca será música comercial. Mas por outro lado, aquilo que hoje em dia se identifica em Portugal como os ouvintes de música, não só os consumidores das fórmulas radiofónicas e dos sucessos, os ouvintes de música, os miúdos da internet e dos fóruns, etc., que são os opinion makers, que são se tornar os opinion makers oficiais, por muito que só escrevam coisas a partir de casa, essa malta já tem o jogo de cintura para conseguir apreciar as coisas independentemente das fórmulas em que elas são feitas. E nesse sentido o que falta fazer, eu acho que tudo o que falta fazer está a começar a ser feito. Está a começar a ser feito por uma questão até tecnológica hoje em dia é muito fácil as pessoas terem acesso não só à música, mas à própria cultura musical, à crítica que se faz em blogs, nas revistas internacionais, etc. Então acho que a cultura musical está a educar por causa da facilidade de acesso que os miúdos, e não só miúdos, estão a ter em relação à música. Por isso, tudo o que falta fazer, também estou muito otimista que vai ser feito.